Movimento Contrário. Realização: Centro de Tratamento de Dependentes Químicos, PCJ. Apoio: Vitória Ambiental. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Movimento Contrário. Eu sou Silvestre Falcão e toda semana estou aqui para falar de um tema muito importante, muito intrigante, muito preocupante para a nossa sociedade, que é o assunto das drogas, mas também para falar do seu tratamento e também de várias instituições que apoiam pessoas que querem se tratar. Sabemos que o assunto da droga é um assunto muito importante e que cada vez mais as pessoas precisam tomar consciência de como lidar no combate com elas e também lidar na recuperação daqueles que realmente querem se tratar. Por isso que esse programa é para você que está nos ouvindo, Toda semana estamos aqui para trazer um tema para você. E o tema de hoje é um tema muito especial. Um tema que eu tenho um grande prazer de apresentar para vocês, que é o valor da caridade segundo Madre Teresa de Calcutá. Muitos de vocês que estão nos assistindo sabem que nós pertencemos, aqui no programa, a uma instituição, o PCJ. E o nosso trabalho é um trabalho de recuperação com dependentes químicos, um trabalho filantrópico. E o que nos inspira muito é a vida, é a história dessa pessoa muito querida pela igreja, que é Madre Teresa de Calcutá. E que já recebeu, inclusive, a beatificação através do nosso Papa. E para isso nós temos aqui no nosso programa duas pessoas muito especiais, que é a Inaya Fontes e a Mara Avanza. Sejam bem-vindas e muito obrigado por terem atendido o nosso pedido. Nós é que agradecemos a oportunidade, porque é sempre bom a gente estar falando, revivendo todos os ensinamentos da Madre Teresa. Isso aqui são muitos, né, Mara? Olha, infinitos. Que bom, que bom. Eu também estou muito agradecida a você por estar aqui nesse seu programa. Que bom. E Nayá é uma grande parceira também lá das Freirinhas de Calcutá, E também é uma das parceiras do PCJ. É importante lembrar também, tem nos ajudado muito através dos nossos eventos beneficentes. E eu quero aproveitar para fazer um agradecimento à Câmara Municipal de Vitória. Nós recebemos uma medalha, que é a Comenda Padre Alfonso Pastore, a Comenda da Paz, que geralmente é oferecida para pessoas, para instituições que tiveram um trabalho social de grande relevância, ajudando as pessoas. Então hoje no nosso programa nós teremos essa medalha aqui no nosso cenário, ilustrando, embelezando o nosso cenário. Muito grato a toda a Câmara Municipal de Vitória. Eu convido vocês a assistirmos um vídeo de Madre Teresa, um vídeo que foi retirado pela internet, que eu acho que vai ser muito importante para quem está nos assistindo. Vamos lá? Vamos! It is not how much we do, how big the things are, but how much love we put in the doing. Because we are human beings, and for us it looks very small. But once it has been given to God, God is infinite, and that small action becomes an infinite action. Because God is infinite, there's no measure for God. Há 100 anos nascia uma fada, ou melhor, uma santa, Madre Teresa de Calcutá. Dedicou mais de 70 anos, quase uma vida inteira de trabalho diário, na maior parte das vezes anônimo, a ajudar os pobres e doentes. Aparência frágil, olhos brilhantes,
Essa missionária nasceu na Albânia, mas escolheu a Índia para viver. Ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Teresa, simplesmente Teresa, ajudava os mais miseráveis dos miseráveis. Quem testemunhou o seu trabalho dizia que ela atuava da seguinte forma: via o problema, rezava por alguns segundos e começava a pensar na lista de necessidades urgentes para resolver aquela situação. Ninguém esperava que ela fosse tão eficiente. Seus gestos sempre foram maiores do que qualquer palavra. Aqui no nosso programa de memória, vamos ouvir um filósofo e um jornalista para entender o porquê e os caminhos que levaram Madre Teresa de Calcutá a tanta generosidade. The aim of our congregation, the aim of our existence is not just to do that work. The aim is to satiate the thirst of God, the thirst of Jesus on the cross for love for souls. And so who are the nearest to Him? The poorest of the poor. That hunger of Christ on the cross, that thirst of Christ on the cross, we satiate by our love in action. As a rule, it begins with smile of the eyes, smile of the face, smile of the touch, the way you touch people, the way you give to people. All that is love in action. And that's why people who come in contact with the sisters feel that presence, feel that touch, feel that contact with Christ in the sisters, and the sisters feel the contact with Christ in the distress in disguise of the poor. It's not always easy, but it's a beautiful and a very wonderful way, and it brings really that presence of God through our actions to the people. People are scientifically and otherwise, people are trying to prove that God was, that we have everything possible. We can do now everything. We can give life, we can destroy life, we can do so many things. God was, His majesty was, His greatness was, creation was. So they are trying to prove that. And yet that presence of the poor and the work, the love in action that's going throughout the world is proving that God is. Inclusive esse vídeo está na internet também, no YouTube, né? Assim como ele tem outros vídeos sobre a vida, a história de Madre Teresa de Calcutá. Nayá, a Madre Teresa, ela nasceu onde? Qual é o início dessa história dela? Ela nasceu na Albânia. Depois, aos 18 anos, ela foi para Calcutá para o seu serviço religioso. E ficou em Calcutá já como freira, durante um período como professora e diretora de uma escola. Mas, depois de um certo tempo, ela viajando num trem, ela sentiu, como se diz, o chamado dos chamados. Que aquele trabalho dela, como era assim um trabalho como diretora e professora, mais de uma classe, uma social elevada. Ela então não estava se sentindo bem porque não era essa a sua vocação.
Então, resolveu abrir uma casa, são as Casas de Misericórdia, através desse chamado dos chamados. E Nayá, nós vimos no vídeo agora há pouco, né, uma frase dela, né, que os gestos estão acima das palavras, né, e você disse que ela era professora. Então parece que o chamado dela era um chamado dela ir além do dar aula, além da teoria, do abstrato, e realmente levar o amor através da ação, né? Isso mesmo, porque ela queria, esse chamado era um atendimento os pobres e os mais pobres. Então, seria uma realização para fazer essa... Foi aí que ela, então, resolveu, através desse chamado, para abrir essa Casa de Misericórdia. Sim. E, Mara, essa Casa de Misericórdia surgiu do desejo da Madre Teresa de realmente viver pequenos gestos, né, pequenas ações, e que no vídeo ela diz que todos os pequenos gestos, as pequenas ações levam ao infinito, né, são infinitos, né? O que ela quer dizer com isso? Na convivência com as irmãs, né, nas missionárias da caridade, porque a congregação da Madre Teresa a gente conhece como Congregação da Madre Teresa, mas a congregação é Missionárias da Caridade. Então, a gente experimenta nesse conhecimento, nessa vivência mais próxima, que é no gesto pequeno, mas feito com amor, que as grandes coisas acontecem. Esses gestos pequenos eram ela olhava o problema, ela rezava e depois ela agia, ela ia atrás de uma ação, né? Tem até uma cena no vídeo que ela está enchendo 2 garrafinhas de água. Aquilo me chama muito a atenção, porque eu acho que talvez naquele momento ela estaria ali em oração, em unidade com Deus, pedindo uma solução para algum problema que ela teria que resolver, né? Aquele momento é um momento de recolhimento. A Madre Teresa fala muito do silêncio e da oração. Todo o trabalho dela, das missionárias, antes de mais nada, ele é precedido de oração e silêncio. Então é um carisma, uma ação, né, nessa congregação dela, que veio através dela, inspirado nas atitudes dela, que a ação é imbuída de espiritualidade, é imbuída dessa intimidade com Deus, dessa oração, não é uma coisa separada. Não, totalmente voltada. A Madre Teresa diz que Jesus é tudo em tudo, né? Então isso, Jesus é tudo em tudo. Antes de mais nada, elas fazem essa unidade, esse momento orante e transformam a oração em gesto. Por isso que ela disse no vídeo que ela busca saciar o Cristo no pobre, naquele necessitado, né? A fome e a sede que Jesus sentiu na cruz, nós hoje somos chamados a saciar esse Cristo através do nosso próximo. Nós podemos saciar e ser saciados, porque nós também precisamos, né? Isso a gente é muito importante a gente entender quando ela diz que o chamado dela foi para servir aos mais pobres dos pobres. No entanto, os mais pobres dos pobres não significa que é o pobre só o pobre material, né? É porque muitas vezes nós temos condição material e estamos em estado de profunda pobreza. Pobreza de espírito, isso, de amor, né? De valores, que é o que a gente vê muito na nossa sociedade. Eu convido vocês e quem está nos assistindo a um rápido intervalo e voltamos já já com o Movimento Contrário.